Quando acordei naquela manhã, o sol já estava alto. Normalmente o vovô me acorda cedo para alguma aventura, mas naquele dia ninguém tinha me chamado. Desci esperando encontrá-lo à minha espera, mas ele não estava em lugar nenhum. Procurei na varanda dos fundos, na sala, no quarto dele. Só encontrei alguém quando fui até a varanda da frente. Mas não era o vovô. Era alguém. Um homem de casaco branco comprido, com um chapéu escuro como asa de corvo. Ele estava de costas, observando o quintal. As botas de couro que usava tinham detalhes prateados e nelas o símbolo de uma ampulheta também prateada. Se o sol não estivesse tão forte, eu talvez não tivesse notado. Mas lá estava ela, brilhando nas costas das botas dele. O homem ainda não tinha percebido minha presença. "Com licença, o que está fazendo aí?" perguntei. Ele se virou. E na hora me arrependi de ter falado. Dizer que ele era magro era pouco. Parecia um espantalho com ossos por dentro. Era como uma decoração de Halloween que ganhou vida. Parecia alguém tentando imitar um ser humano e errando feio. Algo estava errado nele. Ele não combinava com a luz do dia. "Oi, garoto. Sou amigo do seu avô. Ele está por aqui? Preciso falar com ele." "Não", respondi. As palavras escaparam antes mesmo que eu pensasse nelas. "Não consigo encontrá-lo. Acho que foi para a floresta, sei lá. Talvez você devesse procurá-lo lá." Ele assentiu com a cabeça, ergueu o chapéu em sinal de respeito e saiu andando calmamente em direção à mata. Aquele casaco branco se destacou por muito tempo no meio do verde. Fiquei ali parado, observando até ele sumir. Voltei para dentro da casa assim que perdi ele de vista. Não consegui mais fazer nenhuma tarefa. Depois de tudo aquilo, eu só queria uma bebida forte. Fui fazer um chá bem forte e misturar com o uísque do vovô. Mas quando abri o armário da ilha da cozinha, levei um susto. Algo puxou a porta e a fechou de novo. Fiquei alguns segundos parado, tentando entender o que tinha acontecido. Alguém estava se escondendo ali? Quem se esconde num armário? Só consegui pensar em uma pessoa. E não fiquei exatamente surpreso ao ver alguém segurando a porta quando tentei abrir de novo. "O que é você?" comecei, mas ele me cortou com um chiado. "Fica quieto. Não diga nada. Se ele souber que estou aqui, ele vai me encontrar." "Está falando do cara lá fora", sussurrei, fingindo preparar o chá. "Mandei ele procurar na floresta. Ele nem..." "Não importa", vovô me interrompeu de novo. "Escuta, finge que não me viu. Age normalmente até o sol se pôr. Quando escurecer, eu te conto tudo. Agora vai, sai daqui." Suspirei, percebendo que aquilo era só mais uma daquelas situações em que eu teria que confiar sem entender. Passei o resto do dia tentando me distrair, mas de vez em quando olhava pela janela, e foi só por causa disso que consegui ver o homem ainda rondando o quintal. Primeiro de relance, um pedaço do casaco branco ou o chapéu preto escondido atrás de uma árvore. Às vezes eu via aquele rosto comprido pelo canto do olho. Virava rápido e não via mais nada. Com o tempo, ficou mais difícil ignorar. Vi ele entrando no quintal lateral, mas não saindo. Caminhando pela frente da casa, mas desaparecendo antes que eu conseguisse perguntar o que estava fazendo ali. À medida que o dia passava, ele aparecia com mais frequência, e cada vez menos amigável. Chegou a um ponto em que eu sentia o olhar dele sobre mim, me virava e não via ninguém. Aquela sensação de estar sendo observado me acompanhou até o sol se pôr e os grilos começarem a cantar. E então, ele sumiu. Do nada. Eu estava na varanda dos fundos, com uma cerveja suando no porta-copo, quando o vovô apareceu vindo devagar de dentro da casa. Ele não parecia ele mesmo. Cabelo bagunçado, roupa suja e andando com dificuldade. Sentou-se na cadeira de sempre, esfregando as costas com uma careta. Estendi uma cerveja para ele e ele tomou um longo gole antes de falar qualquer coisa. "Obrigado, filho. Foi um dia longo", disse, finalmente acomodado. "Então..." comecei depois de alguns minutos de silêncio educado. "Quer me explicar por que estava escondido num compartimento secreto da cozinha?" "Tem certeza de que quer saber?" "Depois que souber, não tem como esquecer", respondeu ele. Pensei por um instante e concordei. Já tinha visto coisa demais para que mais uma me abalasse. Eu estava errado. Uma vez por ano recebo a visita do Veldergeist, que vem cobrar sua dívida. E todo ano
Dou um jeito de não pagar. Então agora você foge de dívidas? Isso não parece com você, provoquei. Ele riu. Para ser justo, o Weldergeist é um ser traiçoeiro. Ele só aparece quando sabe que você está desesperado e cobra um preço alto. Apareceu para mim quando eu mais precisava e me ofereceu um acordo que eu não podia recusar. Mas era uma armadilha, e ele sabia. Agora eu me escondo. Não vou pagar por algo que ele nunca me entregou. E o que era exatamente? Zerenia perguntei. Vovô abriu a boca para falar, mas acabou apenas fitando as árvores à distância. Essa é uma história para outro momento, ou talvez nunca, murmurou. Certo, mas por que você simplesmente não pagou ele? Perguntei. Porque eu prometi a ele os anos que me restam de vida. Engasguei e cuspi a cerveja pela varanda. Mas por que diabos você faria uma promessa dessas? Vovô deu de ombros. Não é tão raro entre os que sabem das coisas. Fazer acordos com o Weldergeist. Ele explicou que essa entidade oferece poder em troca de algo, mas sempre cobra um preço. Se você for esperto e um pouco malandro, pode até conseguir enganá-lo e sair com o dom sem pagar nada. É por isso que você estava escondido? Perguntei. Vovô assentiu. Uma vez por ano, ele te envia uma mensagem. Diz o dia em que virá e que o trato deve ser resolvido antes do pôr do sol. Se você conseguir se manter longe dele nesse dia, está a salvo por mais um ano. Ano passado você estava viajando, visitando uns amigos, por isso não deve lembrar de eu ter passado o dia inteiro no meu esconderijo. Assenti. Aquilo fazia sentido. Sempre soube que meu avô conhecia essas criaturas esquisitas, mas depois de conhecer Glimmer na semana passada, comecei a perceber que ele tinha uma ligação especial com muitas delas. Ele não era só um caçador de monstros como Van Helsing. Entendia que morar nos Apalaches exigia aprender a conviver com esses seres e a se adaptar. Ainda assim, parecia uma vida estranha. Vovô riu. Imagino que pareça mesmo. Para mim também foi quando eu era mais novo. Foi sua avó que me apresentou a esse mundo estranho e às vezes assustador. E então sumiu, bem quando eu começava a entender tudo. Espera aí, eu disse. Você não disse que sua avó tinha morrido? Bom, para todos os efeitos, sim. Mas acho que tá na hora de te contar essa história, porque tem tudo a ver com o Weldergeist. Tá a fim de ouvir, garoto? Disse ele, jogando a garrafa vazia e pegando outra. Eu disse que sim. Ele abriu a cerveja e olhou para a mata. Isso aconteceu quando eu tinha uns 15 anos, e eu costumo lembrar disso como o dia mais triste da minha vida. Voltava da escola e lembrei que minha avó queria me dar uma lição naquele dia. Suspirei, sem muita vontade de passar a tarde na cozinha dela, rodeado de livros empoeirados. Eu estava naquela fase em que já não acreditava tanto em magia como antes. Tudo aquilo começava a parecer só superstição. Parece estranho, eu sei, considerando tudo o que te contei. Mas quando a gente está vivendo coisas boas, é fácil esquecer as ruins. Mesmo assim, eu ainda aprendia os costumes da floresta com ela e a acompanhava de vez em quando nas visitas que fazia. Só que eu já pensava seriamente em usar meu tempo livre para trabalhar ou sair com os amigos. Mas eu era um bom neto e não queria decepcioná-la, então fui até a casa dela para mais uma lição. Apesar das minhas dúvidas, tínhamos tido anos agitados. Juntos, purificamos casas, abençoamos terrenos. Certa vez minha avó teve um encontro desagradável com uma bullhag na casa do reverendo Tucker. Acho que o bom reverendo não acreditava nessas coisas até aquela noite. Mas depois que minha avó arrancou a criatura de cima dele, enquanto ela tentava sugar sua energia vital, ele não teve mais como negar. Depois disso, os dois acabaram desenvolvendo uma amizade meio incômoda, mesmo que minha avó continuasse fiel aos seus próprios costumes. Ela costumava dizer: "Por que depender do Senhor para tudo, se a gente mesma pode resolver?" Ela também dizia: "O coitado já tem preocupação demais sem precisar se incomodar comigo." Quando cheguei perto da casa dela, pude vê-la no alto da estrada. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o homem parado ali. Chamar aquilo de homem é força de expressão, como você mesmo viu. Ele usava um casaco branco comprido e tinha um chapéu escuro, estilo boiadeiro. As botas chamavam a atenção. Antes mesmo de ver o couro macio, notei o brilho de prata na parte de trás delas. Havia símbolos de ampulhetas nas botas,
e a luz do sol fazia parecer que a areia dentro delas se movia de verdade. Quando ele se virou na minha direção, senti algo esquisito e parei na hora. Tinha algo de errado nele. Seu corpo parecia mal ajustado, como se estivesse usando a pele de outra pessoa. O rosto inchava em pontos onde não devia, e sua postura, a maneira como se movia, deixava meus olhos meio marejados. Era como se ele não devesse existir. E aí ele sorriu, e aquele sorriso me fez pensar num bicho selvagem que encontrou uma dentadura velha no lixo. "Oi, rapaz", ele disse. "Tô procurando sua avó. A gente é velho conhecido e tinha combinado de conversar. Você sabe onde ela tá?" Fiquei sem reação, só balancei a cabeça negando. "Ah, que pena." Então ele virou de lado, como se esperasse que ela aparecesse atrás de uma árvore. Tentei me recompor. "Acho que nunca te vi antes. Como conhece minha avó?" Ele voltou a me encarar, e foi aí que me arrependi de não ter deixado ele ir embora. Se aproximou, se curvando até ficar na altura dos meus olhos. Ele era alto, ou talvez eu fosse baixo para os meus 15 anos. E quando ele se abaixou, ouvi um barulho de galhos sendo retorcidos pelo vento forte. Era um som ruim, como ossos prestes a quebrar. Pergunta interessante", ele disse, e o bafo dele cheirava a coisa podre. "Acho que conheci sua avó quando ela tinha mais ou menos a sua idade. Ela precisava de algo, e eu tinha. Então fizemos um trato. Desde então ela tenta escapar desse acordo. Mas um dia eu venho cobrar o que é meu." Ele estava tão perto do meu rosto que me senti como um coelho diante de um predador. Eu não era um garoto pequeno. Tinha 1,65 m, forte por trabalhar na mata com meu pai. Mas aquele homem me fez me sentir como uma criança. E, com ele tão perto, tive certeza de que poderia abrir a boca e me engolir inteiro. Achei que via algo se mexendo por baixo da pele dele. Não parecia osso. Era mais como insetos, ou sei lá o quê. Eu era novo e cheio de coragem, mas aquela não foi a primeira vez em que encarei algo que não podia vencer ou entender. E, de repente, me senti como um menino de novo. Eu estava observando um gato enorme e assustador espiar por entre a fresta da minha porta da frente. E aquilo me dava arrepios. Mas então ele disse: "Talvez você queira fazer um acordo. Tem alguma coisa que você deseja, garoto? Uma moça que você gosta, mas que nem olha na sua cara? Dinheiro? Prestígio? Você sabe o que isso significa? Ou quem sabe, poder?" Essas últimas palavras bateram fundo em mim, como aquelas ideias que me visitavam nas madrugadas, quando eu já estava deitado, encarando o teto. Eram como aquele bolo cremoso que minha mãe fazia às vezes. E eu queria mergulhar nele, mesmo com aquele estranho de aparência sinistra me observando. De repente, ele já não parecia tão ameaçador assim. Eu me via com Kathy Marley do meu lado, a garota mais linda do vale, com o bolso cheio de dinheiro e um Ford novinho em folha para desfilar pela cidade. E mais que isso, eu me imaginava vivendo sem o medo constante de fantasmas, espíritos da floresta ou de qualquer outra coisa que fazia barulho no escuro. Por trás daquela promessa de poder, eu sentia a presença da criatura agachada, e isso já não me assustava tanto. "Eu posso tornar tudo isso real", ele disse. "Posso entregar tudo a você. Só precisamos acertar nosso trato." Ele estendeu a mão, e eu, hesitante, comecei a alcançá-la. Mas então, como uma lâmina atravessando a neblina da minha mente, ouvi a voz da minha avó. "Afaste-se dele!" Ela rosnou, e lá estava ela, parada na varanda. Será que ela sempre esteve ali? Será que nenhum de nós a viu? Usava um vestido longo, preto de verão, e mesmo com a idade avançada, estava firme, ereta, imponente. Ela encarava o ser. Aquela coisa, para a qual eu ainda não tinha nome, e parecia desafiá-la a me tocar. Ora, se não é Elizabeth Gretchen Chambery, minha velha amiga. Que bom que decidiu vir encerrar nosso negócio. Vamos lá para dentro resolver isso de vez. Muito bem, ela respondeu, descendo da varanda e ficando entre nós. Mas antes quero trocar uma palavra com meu neto. Claro, ele disse, caminhando para a varanda, sem tirar os olhos dela por um segundo. Mas seja breve, tenho compromissos. Minha avó me envolveu num abraço apertado e sussurrou no meu ouvido.
Sua voz estava mais aflita do que nunca, e ela falava o mais baixo que podia, como se temesse que o homem ouvisse. E, sinceramente, não a culpava. Toda a névoa havia sumido da minha cabeça, e eu via de novo as formas estranhas daquele ser. Corra para casa, agora, não olhe para trás, e se esse homem voltar, nunca aceite nada dele. Não deixe que ele te prenda como prendeu a mim. Eu te amo, menino. Estude, me dê orgulho. Agora vá e não olhe para trás. Foi o que ouvi antes de sair correndo, sem olhar para os lados. Só parei quando já estava de volta dentro de casa. Lá fora, na varanda, chorei em silêncio até minha mãe me encontrar. Não consegui contar o motivo. Algo dentro de mim havia mudado. Uma certeza estranha se instalou. Eu já sabia o que me esperava da próxima vez que fosse à casa da vovó. Um pássaro noturno piou lá no fundo da mata, e a resposta que veio de volta soou assustadora entre os grilos. O vô arremessou mais uma garrafa para o meio do mato. Ouvi ela estourar quando bateu em alguma árvore lá longe. Achei que ele fosse pegar outra, mas não. Só ficou parado encarando a escuridão. Ela se escondia dele havia anos. Mas, segundo ele, foi por minha causa que ele conseguiu encontrá-la. Ele disse que ela teria vivido muito mais tempo, se eu não tivesse me metido. E eu acreditei. Na minha cabeça, eu era o responsável pela morte dela. No dia seguinte, encontrei-a sentada à mesa. Ela estava ali, serena, com o olhar parado e vítreo. Disseram que queriam enterrá-la, mas o testamento dela era bem específico. Levei suas cinzas até o vale, ao lado da árvore de Renard. Foi naquele verão que comecei a beber, cerca de 1 ano e meio antes das luzes levarem meus amigos. Ficamos os dois ali, em silêncio, ouvindo os sons da floresta. Se o senhor sabia o que ele era, vô, por que fez aquele acordo? Achei que ele não fosse responder, mas depois de um tempo sussurrou. Você só entenderia se tivesse perdido alguém como eu perdi. A gente nunca sabe o que estaria disposto a trocar, até perder.